Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Paulo Cunha, sócio fundador da iHub. Este é o vídeo do Guia Básico de Ações. Nele você vai aprender os principais termos, como começar a investir e como funciona na prática o mercado de ações. Bora pra vinheta! Bora! Agora, antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativa as notificações para receber todos os vídeos e nos acompanhe no Instagram. Bora pro conteúdo. Então vamos começar agora então, o que é uma ação? O que significa ter uma ação, possuir uma ação no mercado? Primeiro vamos começar um pouquinho antes. Uma empresa, qualquer empresa, para que ela tenha as suas ações negociadas na bolsa, ela precisa fazer um IPO, que é uma oferta inicial de ações, ou seja, ela vai no mercado publicamente abrir a sociedade dela para as pessoas no geral, para o público em geral. E a Eli, naquele processo, ela está chamando as pessoas para participar da empresa, para de fato participar também dos lucros, participar dos resultados, né, e participar até do mau andamento, caso isso aconteça dentro da empresa. Então, se a gente for colocar aqui em termos práticos, vamos pensar nas empresas que existem aqui no Brasil. Por exemplo, a Petrobras. A Petrobras, ela é uma empresa que a gente chama de capital aberto. Ela algum dia já fez um IPO, ou seja, ela lançou as suas ações na bolsa, então você pode, né, comprar e vender as ações dela no mercado financeiro diariamente. Agora vamos pensar uma outra empresa, a Globo, por exemplo, a Rede Globo Televisão. Essa é uma empresa de capital fechado. A gente não consegue comprar ou vender participações da Rede Globo e nem mesmo saber direito como é que estão os seus lucros e resultados, né? Toda empresa de capital aberto, ela obrigatoriamente precisa divulgar os seus resultados de 3 em 3 meses. Já uma empresa de capital fechado, ela não tem essa obrigação. O público, no geral, não tem como saber como é que está a performance, como é que estão os números e resultados de uma empresa de capital fechado. Então vamos começar agora então falando quais são os principais tipos de ações que a gente tem no mercado. A gente tem a ação preferencial, a gente tem a ação ordinária e a gente tem as units, que na prática é um conjunto das outras duas. Então, primeiro, as ações preferenciais. As ações preferenciais são aquelas onde o investidor que as detém tem a preferência de receber os dividendos, que nada mais é do que o lucro distribuído por aquela empresa. Por outro lado, aquele investidor ele não tem direito a voto. O que é o direito a voto? É o direito de você poder opinar nas assembleias gerais da empresa. O que significa isso na prática? Se vai trocar o presidente da empresa, se ela vai fazer alguma grande aquisição, na prática é você poder nomear um conselheiro para o conselho de administração, que é o que a gente chama de quadro, né? O diretor ou aquele que governa a empresa, né? Vamos lembrar que um conselho de administração, na hierarquia, está acima até mesmo do próprio presidente. As ações preferenciais não te dão o direito sobre esse tipo de esfera, porém, te dão a preferência de receber dividendos. Agora já as ações ordinárias. As ações ordinárias são aquelas onde sim, o investidor pode exigir o seu voto, né, onde são as mesmas que o controlador tem. Então todo fundador de uma empresa, o que ele mais detém ali são as ações ordinárias, senão ele não conseguiria controlar a empresa, né? Não significa, por você ter ações ordinárias, que você não vai receber dividendos, tá? Então isso às vezes fica um pouco confuso para aquele investidor que está começando. Então as ações ordinárias, elas também recebem dividendo. Acontece que em um momento de escassez, as ações preferenciais têm a preferência de receber antes os dividendos. Agora, o que são as units? Então, as units nada mais são do que um pacote de ações ordinárias e preferenciais. Por exemplo, 3 ações preferenciais mais uma ação ordinária. Você vai ter um grande mix ali, né? Onde você vai ter um pouco de direito a voto, mas menor do que o capital que você tem, né? Mas vai poder receber dividendos proporcionais ali à sua participação. Então vamos agora a alguns exemplos. Quando a gente pega a Petrobras, por exemplo, que é uma empresa bem emblemática, que tem as suas ações na bolsa já há muito tempo, se a gente for falar da PETR3, que é o ticker aqui, né, ou seja, o código da ação na bolsa, o PETR3 são as ações ordinárias, com direito a voto. Na mesma empresa, Petrobras, PETR4, são as ações preferenciais, com a preferência de receber o dividendo, mas sem direito a voto. Elas são negociadas de forma separada e, inevitavelmente, os preços também são diferentes, também costumam oscilar por serem negociados em códigos diferentes. Então, por exemplo, a unit da Taesa, que é TAEE11. Lá dentro você tem uma ação ordinária e 2 ações preferenciais. Você compra 3, né, e paga pelo preço de 3 mesmo.
Vamos lá, agora a grande pergunta, né? E por que então que eu vou investir em ações para ficar rico da noite pro dia? Ah, se você pensar isso, pode existir, tá? Até acontece em casos assim, mas na sua grande maioria das vezes, investir em ações demanda muito tempo para você talvez vir a ficar rico ou talvez vir a acumular grande patrimônio. E através de quais mecânicas isso acontece? Então vamos começar explicando que as ações podem distribuir dividendos ou juros sobre capital próprio. As duas coisas é distribuição dos resultados da empresa para o investidor. A grande diferença é que o dividendo ele é isento do imposto de renda, o juro sobre capital próprio você paga. É uma mera questão contábil. Na prática, é distribuição de lucro. Você pode tanto ganhar dinheiro com ações através dessa distribuição de resultados, segurando a empresa, os papéis da empresa durante um bom intervalo de tempo, aquele tipo de investidor que a gente chama de buy and hold, compra e segura as ações da empresa, você vai receber dividendos e juros sobre capital próprio durante muito tempo e assim acumular patrimônio. E também através da valorização das empresas, ou seja, o tempo que eu comprei elas a R$10 e hoje elas estão valendo já R$1.000. Eu ganhei na simples valorização também da empresa. Através dessas duas mecânicas, principalmente falando isso dos investidores mais clássicos, mais tradicionais, aqueles que querem ser realmente sócios da empresa que eles compram o papel no mercado. Então agora que eu já expliquei para vocês o que é o buy and hold, aquele investidor que quer ser mesmo sócio da empresa, compra as ações e segura durante meses ou anos ou décadas até, vamos falar sobre outras estratégias que existem. Por exemplo, existe aquele investidor que realiza o swing trade. O swing trade nada mais é do que eu comprar a ação de determinada empresa esperando a sua valorização num curto prazo de tempo. Pode demorar algumas semanas ou alguns meses, não muito mais do que isso. E tem também aquele ainda mais especulativo que é o day trader, aquele que compra e vende ações no mesmo dia tentando obter lucro. Vou explicar aqui uma grande diferença. O buy and hold é aquele investidor mais clássico que realmente se preocupa com a empresa e com os números dela, lucros e resultados. O day trader e o swing trader não necessariamente ele precisa ficar analisando o balanço. Às vezes ele quer fazer simples uma jogada especulativa e ganhar dinheiro no curto prazo. Então, vamos lá agora explicar quais são os principais vertentes para eu poder analisar uma ação e tomar a minha decisão de compra ou de venda. Aquele investidor mais clássico, o famoso buy and hold que a gente falou aqui, ele usa análise fundamentalista. Ele vai avaliar os números da empresa, como é que está o histórico de lucro, se está crescente, se a ação está barata ou se está cara demais, perspectivas futuras e por aí vai. Por um outro lado, a gente tem a análise técnica, que nada mais vai ver a não ser gráfico. O gráfico é a formação dos diferentes preços que foi negociado aquela ação no passado. Então você vai analisar por onde a ação já passeou, ou seja, por quais preços ela já foi negociada, para tentar fazer uma previsão de futuro. Isso se chama análise técnica. Então vamos explicar agora quais são os principais riscos que eu tenho quando eu invisto no mercado de ações. Todo aquele investidor que está começando sempre tem uma história na família de algum tio que perdeu tudo, um primo que ficou pobre, né? Mas não é para a gente ficar aqui desesperado. Então investimento em ações tem risco sim, mas se você fizer da maneira correta, você consegue diminuir esses riscos. Ainda bem. Então, primeiro, a ação, a empresa, né, que você tem aquela determinada ação, pode passar por um mau momento, pode passar por uma diminuição dos seus lucros e resultados, isso vai depreciar o seu valor na bolsa, ou seja, vai fazer com que a ação caia e você, ao ter colocado R$10.000, pode ver que o valor de mercado agora dela caiu para, por exemplo, R$4.000, R$5.000. Você, de fato, só vai perder tudo se aquela ação que você investiu vir a quebrar, a empresa quebrou, entrou em recuperação judicial e depois vai à falência. Aí sim você tem risco de perder tudo. Mas via de regra, se a gente está acompanhando ou tendo uma carteira minimamente diversificada, com pelo menos 4 ou 5 empresas diferentes e seguindo uma estratégia mais tradicional, dificilmente você vai ter esse risco de perder tudo. Mas sim, existe o risco de você ter uma variação negativa, né? Ou seja, coloquei um determinado valor e perdi o principal ali, coloquei R$10.000, agora tem 3, tem 4. Isso em crises, principalmente, costuma acontecer bastante. Então, quais são os custos de eu negociar ações? Tem basicamente corretagem, que é cobrado pela corretora, e emolumentos, que é cobrado pela B3. Não sabe o que é? Ficou com dúvida? Abre uma conta através do link que está na descrição do canal e fala com um dos nossos assessores. Então, agora, por último, quais são os impostos que eu pago ou que eu tenho que pagar quando eu estou investindo em ações? Então, primeiro, com relação ao ganho de capital. O que é o ganho de capital? Vamos supor que eu comprei determinada ação por R$20.000 e vendi elas por R$22.000. Então eu tive um ganho de capital de R$2.000. Em cima desses R$2.000 eu vou pagar 15%, né? Que é o imposto de renda que eu tenho. Agora, se eu comprei por R$10.000 e vendi 15, ou seja, eu fiquei abaixo do limite da receita de R$20.000 no mês, aí eu sou um investidor isento.
aí eu não preciso me preocupar e não preciso pagar impostos. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Por favor, deixe o seu like, comentários e sugestões também são muito bem-vindos. Te vejo na próxima.